Olá, meus irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil. O tema pela qual eu estou refletindo hoje se encontra no Livro do Céu, volume 6, trecho 18 de maio de 1905. O amor merece a preferência acima de tudo. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole, mãe. Dá vontade divina minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Nesse trecho, o Senhor vem a nos falar, né, a respeito do amor. O amor que deve estar acima de tudo. A preferência dada a Deus, né? Deus que é amor, colocar Deus em primeiro lugar, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, ver Deus naquilo que está fazendo, né? Ver Deus naquilo que está acontecendo na nossa vida, nos nossos atos, nas pessoas pelas quais nós convivemos, né? Aquelas que vêm a falar conosco, aquelas que nós vamos falar, ver Deus diante daquilo que nos acontece e dar prioridade a Deus, logo de manhã até o final do dia, né? Até quando durante mesmo o momento que nós estamos dormindo, estarmos na presença de Deus, né? Ter em mente essa certeza, né? De buscar sempre a Deus, de ter o olhar ao alto, né? De ter o olhar em Deus, nas coisas de Deus, buscar o conteúdo que o Senhor tem a nos dar. Tantos ensinamentos que o livro do céu vem a nos trazer, quantos ensinamentos muito preciosos. E esse trecho aqui, ele é maravilhoso, que Jesus vem a nos falar a respeito disso, né? Colocar o amor à frente, o amor à frente de tudo, o amor a Deus, amar a Deus nos irmãos, naquilo que o Senhor vier a nos pedir por meio dos irmãos, né? Aquilo que a divina vontade quer que façamos durante o dia, diante daquilo que algum irmão ou irmã vier a nos pedir, né? Então, colocar Deus em primeiro lugar, dedicar tempo para escutá-lo por meio dos escritos, né? E escutá-lo por meio das pessoas, os seus santos ensinamentos, escutar a Deus na oração, né, no momento pessoal de meditação, escutar a Deus. E não só no momento que tivermos reservado, né, de oração, mas durante o dia estar atento a Deus, né? A importância de colocar Deus em primeiro lugar. Tem um trecho que eu lembrei aqui que Jesus fala, aliás, Nossa Senhora fala, né, a Luísa Picarreta, de que viva como se ela estivesse vivendo só ela e Jesus no mundo, né? Só como se estivessem só os dois, mas ninguém. Então é mais ou menos isso, né? Colocar Deus em primeiro lugar é manter o foco em Deus, manter o olhar em Deus, a atenção em Deus, naquilo que Deus quer que tenhamos a atenção, né? É realmente viver como se fosse só nós e Deus, né? Nós e Jesus na terra, né? E ver Jesus nas pessoas, ver Jesus naquilo que fazemos, né? Aí o Senhor vem a falar aqui nesse trecho. Minha filha, o medo tira a vida ao amor. E não só isto, mas também as mesmas virtudes, que não têm princípio no amor. Olha só, o medo tira a vida ao amor, não tem como reconciliar, né? Conciliar medo com o amor, não tem como. Quem ama não teme, quem ama confia, quem ama prossegue, né? Continua na caminhada, não olha para trás, nem fica pensando no futuro, mas confia a Deus a cada dia, né? A cada dia basta a sua preocupação, a cada dia basta viver em Deus, com Deus, na presença de Deus, na confiança de Deus, naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer que a gente passe, que a gente viva, né? Sejam as coisas boas
ou seja, os sofrimentos que também são bons. Sofrimento que o Senhor quer que nós passamos naquele dia. As situações difíceis que o Senhor quer que passamos naquele dia. As provas, os testes que o Senhor quer que passamos naquele dia, naquele momento. Então, é manter essa unidade com Deus. Então, não tem como manter essa unidade com Deus com medo, com temor do que vai acontecer, com medo do que vai acontecer, né? Com medo, a preocupação de cuidar da própria vida, como Jesus fala, quem se preocupa consigo, né? Quem volta a olhar para si, perde sua vida. Aquele que fica só olhando para si, aquele que não olha a direção a Deus, né? Diante daquilo que o Senhor tem, fica olhando só para si, ele perde a vida. Porque justamente na entrega a Deus, na confiança em Deus, no olhar em Deus, que se tem a vida eterna. A vida eterna se dá com Cristo, em Cristo, para Cristo. Então, o Senhor vem aqui falar, né, de não ter medo, de não temer, porque quem tem medo tira a vida ao amor, tira essa unidade, assim, essa união com Deus, nessa vida divina, né, dessa vida, dessa atuação de Deus na alma, na pessoa. Não tem como o Senhor reinar numa alma que tem medos, que tem muitos medos. Claro que existe nossa realidade humana, né? Nossa realidade humana que teme coisas, situações, né? Nossa natureza humana, mas no natural. Agora, além disso, né? Aquilo que não é saudável, se assim posso falar, né? Aquilo que não é do natural, aquilo que vai além, né? Todo aquele temor, todo aquele medo. Quem ama confia em Deus. Aí aqui o Senhor vem a nos falar. E não só isso, mas também as mesmas virtudes que não têm princípio no amor. Diminui a vida do amor na alma, olha só, diminui a vida do amor na alma, diminui essa vida divina, né, dessa atuação de Deus na alma, Deus que é reinar na alma, né, que quer atuar na alma. Enquanto em todas as coisas o amor merece a preferência. O amor merece a preferência. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. Tem que colocar Deus em primeiro lugar diante de qualquer situação. A gente tem que sempre ter em mente Deus em primeiro lugar. Quando acordamos, ter Deus em primeiro lugar, a oração, a intimidade com Deus. Diante de uma situação diante de uma decisão a ser tomada, estar diante de Deus, né, para ver o que Ele quer que seja feito diante daquela situação, o que Deus deseja diante daquela situação, o que Deus planejou para nós vivermos diante de determinada situação, um caminho a se seguir, né? Existem momentos que temos que tomar, sim, decisões em Deus, decisões sérias em Deus, então é tudo um discernimento. Discernir em Deus, né? A preferência é Deus, é o que Deus quer, é o que Deus ele quer diante daquilo, é o que Deus tem para nós diante da nossa vida. É Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Não somos nós, não é aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos, aquilo, né? Mas é aquilo que Deus quer. Porque o amor torna fácil todas as coisas. Olha só, Jesus mesmo falando, o amor torna fácil todas as coisas. Até as coisas mais difíceis, né? Até as situações mais difíceis, mesmo uma doença ou algo que humanamente falando possa não ser fácil, o amor torna fácil. Eu lembrei agora, quando estava lendo, daquele lindo testemunho que acredito que muitos viram, né? Da Sueli Façanha, da comunidade Shalom. Mesmo em meio a uma enfermidade, né? O câncer é uma enfermidade séria, que traz, sim, uma série de desgastes para a saúde da pessoa, debilita a saúde da pessoa, né? Mas mesmo em meio a uma doença como essa, ela esteve, né? Ela cantou, ela participou do show lá que o Shalom promove, aleluia. E o lindo testemunho que ela deu de vida diante da enfermidade que ela está. Mostrando que mesmo a pessoa diante de uma enfermidade, ela pode sim se doar a Deus,
né? Ela pode servir, ela pode ser esse instrumento de Deus, mesmo diante da enfermidade, ser ativa. E mesmo se ela não pudesse estar ativa, ela poderia estar ativa em oração. Ser um instrumento de Deus em oração, em direção aos outros. Um instrumento de Deus de formação, né? Em passar formação do evangelho, enfim, formação cristã aos outros. Então, a doença, ela não impossibilita a pessoa de Deus atuar, agir. Até mesmo os sofrimentos que provêm da doença, Deus utiliza desses sofrimentos. Pode ser reparação, pode ser pela salvação das almas. Aí que o Senhor continua falando. Enquanto as mesmas virtudes que não têm princípio no amor são como tantas vítimas que vão acabar no matadouro, ou seja, na destruição das mesmas virtudes. Olha só que interessante Jesus falando, né? Virtudes que não têm princípio no amor. Quando nós pensamos na questão das virtudes, né? Na santidade humana, na via das virtudes, né? Existem tantas virtudes, mas mesmo na santidade humana, né? Essas virtudes, elas têm que ter como princípio básico o amor. Princípio básico, o amor, né? A prática das virtudes na santidade humana, com o princípio básico, o amor, ser paciente por amor a Deus, né? E não é por força humana, mas é por graça de Deus. As virtudes, elas só vêm mesmo por graça de Deus. As verdadeiras virtudes, né? Como Jesus fala, se não for como base, em princípio, a Deus, elas vão se destruir. Elas não têm como fecundar, né? Dar frutos. Não tem como dar frutos. Por quê? Porque é a graça de Deus. É a graça de Deus que conduz a alma, né? Que conduz a pessoa a ela conseguir viver uma virtude. E não é por ela conseguir, né? É Deus nela que faz ela atuar nessa virtude. Né? É Deus nela atuando nessa virtude. Seja a paciência, tantas virtudes. E na santidade divina, né? Na divina vontade, essa graça dessa atuação divina de deixar Jesus reinando nos nossos corações, né? De deixar Jesus atuando em nossas vidas, por meio dessa ação de Deus, vem várias virtudes. Deus transborda várias virtudes, né? Deus quer atuar em várias e várias virtudes nessa alma, nessa pessoa, na vida dela. Sendo Deus fazendo nela, né? Cabe, claro, a abertura de coração da pessoa, a abertura de coração a entregar sua vontade a Deus, né? Deixar Deus atuar nela, né? Deixar Deus fazer o operar dele, a forma dele, né? As virtudes que ele assim queira, né? A maneira como ele assim queira, né? Realizar o que ele quiser naquela alma, naquela pessoa, sendo tudo com um princípio o amor, para o amor, com o amor, né? O início, meio, fim, o amor. E aqui o Senhor fala, né, de colocar o amor na preferência, colocar o amor à frente, né? Colocar o amor no centro, no destaque da nossa vida, né? No centro do nosso coração. Dar prioridade. E quando a gente fala em prioridade, das coisas mais simples que nos acontecem no dia a dia, até tomar decisões maiores, né? Tudo colocando Deus na frente, né? Diante daquilo que Deus quer daquela situação, diante daquilo que Deus quer que vivemos, que passemos, né? Estar em discernimento com Deus diante de tudo aquilo que passamos, que viemos a passar, mas colocar Deus à frente, né? Colocar Ele na prioridade para que seja tudo conforme o querer dele na condução dele. Amém, Fiat.